trabalhar fazendo o bem. É realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião, era lá tomando café. A gente até já sabia, quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em dois mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao semelhante. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmico com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa, Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirável Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você vai estar assistindo esse nosso bate-papo de hoje, né? Estamos iniciando o nosso programa Estudando as Obsessões com Allan Kardec, aqui pelas ondas, né, como se diziam os radialistas do passado, pelas ondas da Web Rádio Estação da Luz. Né? Então, nós saudamos nosso querido Tavares, que nos dá o suporte através da Web Rádio, saudamos os nossos parceiros, que sempre retransmitem e transmitem os nossos bate-papos, né? E aí, hoje, nesse nosso programa, nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente, nós vamos fazer uma homenagem ao nosso codificador, ao nosso querido Allan Kardec.
E para bater esse papo aqui conosco, nós trazemos aquelas personalidades, aquelas mentes brilhantes que sempre estão aqui conosco, né, para o aprendizado, para a discussão, para o saudável aprendizado dos ensinos kardecianos, né? Então, já trazendo eles para aqui, o nosso querido Maurício Machado, lá de Foz do Iguaçu, e o nosso querido Amauri, que é aqui nosso vizinho de cidade, né? Quer dizer, moramos aqui na mesma cidade, aqui em Cascavel, no Paraná. Então, eu já abro espaço para o meu querido Amauri dar o seu todo o tempo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque apesar do programa ir à noite, mas nós estamos gravando aqui à tarde, né? Mas fica para que cada um possa assistir no momento que lhe convém. Né, meu querido Amauri? Salve, salve, Maurício, belo professor, Enzio, né? Camarada que nos dá oportunidades aí de manifestar as limitações que temos, e nunca, estava aqui pensando enquanto você falava e fazia a sua saudação, nunca o termo ondas estiveram tão apropriados como aqui na Web Rádio Estação. Estamos nessa onda, estamos naquela onda propagando a doutrina espírita, assim como, né, nos ensinou Kardec lá no seu espiritismo, na sua expressão mais simples, onde ele diz que propagamos o conhecimento espírita através de pequenas ondinhas, né? Essa nem tão pequena é, mas estamos aqui, felizes da vida pela oportunidade. Vamos em frente. Muito bem, meu querido Amauri, recebido o seu abraço, espero que todos também tenham recebido. Agora eu já passo para o meu querido Maurício, para ele fazer as suas saudações e já na sequência nos abrir os portais, né? Vamos falar com o pessoal, como o pessoal esotérico, né? Abrir os portais para nos encontrarmos com Jesus através da nossa prece inicial. Tá bom, meu querido Maurício? Boa tarde, meu povo amado. Para quem está nos acompanhando pela internet, uma excelente noite. O programa deve estar indo ao ar agora a partir das 8h30 da noite da sexta-feira, então é assim, uma excelente companhia para um final de semana. Começar o final de semana com os 2 pés direitos, e a gente gosta de mandar esse abraço caloroso para todo mundo, agradecer a oportunidade que nos é dada de vir aqui estudar, aprender, discutir, bater papo, às vezes até ficar bravo com Kardec, discordar dele, discordar do que está escrito, porque lá no final a gente sempre tira uma lição bacana. Então, aí para todo mundo que nos acompanha, as nossas saudações, sintam-se abraçados nas suas residências, nos permitam invadir os seus lares, tomar um pouquinho do espaço nas suas casas, que os bons espíritos que os acompanham nos sejam aqui favoráveis, que os irmãozinhos em espírito que também estão nas suas casas aí aguardando ouvir aquele bate-papo, que nos permitam, nos dê licença, nos deem passagem e nos recebam aí com muito carinho, e nós aqui do nosso lado ficamos aqui lisonjeados de termos o privilégio de podermos estar aqui na casa do Tavares, como diz o Amauri e o Enzio, surfando a crista dessa onda aí. Muito bacana. Meu povo, hoje vai ser um programa um pouquinho diferente, e em virtude desse programa um pouquinho diferente, a nossa oração também será diferente. Hoje a nossa prece vem lá das falas de Allan Kardec. Diz assim o mestre de Lyon: suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que nos poderiam levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, vindem nos instruir, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúmes.
Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai a todos aqueles que participam desses estudos, que escolherdes para transmitir os vossos ensinamentos e a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato de não realizar, a fim de que o façam com o fervor e a responsabilidade necessários. Se aqui nesse encontro houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não o de bem, abre-lhe os olhos à luz de perdoar-lhes, como nós lhe perdoamos se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente ao Espírito que nos guia aqui nesse estudo, principalmente ao Espírito do próprio Allan Kardec, que nos assista e que fique velando por nós. Como disse Jesus, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, lá eu também estarei. Então, na companhia de nosso guia e modelo Jesus Cristo, amparados por nosso grande professor Allan Kardec, rogamos a toda a espiritualidade que nos ilumine e nos apoie aqui nessa tarefa e nesse estudo. Que seja hoje assim e sempre. Muito bem, meus queridos. Então, nesse momento de homenagem ao nosso querido codificador, né, nosso querido Allan Kardec, nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivail, senhor Rivail, né, eu vou chamar a atenção para o mesmo ponto que chamamos em todos os momentos que conversamos sobre Kardec durante esta semana, né? Estamos desde segunda-feira nesta homenagem ao nosso querido Kardec. Inclusive, calhou o Maurício ter alguns compromissos e não poder participar do esmiuçando a mediunidade, não o estudo da mediunidade, não o estudo do Diversidade de Carisma, que acontece de segunda a sexta-feira, às 18 horas, pelos canais do Esmiuçando Kardec, Esmiuçando Allan Kardec, lá no YouTube. Então, quem tiver interesse de acompanhar o estudo dessa obra fantástica, Diversidade de Carismas, todos os dias de segunda a sexta, 18 horas, o Maurício está lá coordenando junto com o restante da equipe, né, do Esmiuçando. E nós aproveitamos na terça-feira para também fazer uma homenagem dentro daquele momento de estudo. E aí não podíamos finalizar essa semana, dentro das nossas atividades, sem falar de Kardec. Até mesmo quando fomos essa semana lá na Fraternidade Espírita Allan Kardec, que é o centro espírita que o Amaury assinou o contrato de serviço, de prestação de serviço voluntário por essa e mais 10 encarnações, né? O tema era o homem de bem, fomos homenagear Kardec. Eu então, e vocês dois. Hã? Desculpa a interrupção, mas eu e vocês dois sempre por lá também, né? Então, eu queria chamar a atenção de alguns pontos, antes da gente mergulhar nesse nosso bate-papo, que não é objetivo nosso endeusar homens, né? Não é essa a expectativa ou a intenção. Quando nós procuramos homenagear um indivíduo que passou aqui pela Terra, e esse indivíduo ele tem uma relevância e importância na nossa vida, nós não temos a ideia de endeusar. Né? O próprio Cristo, que seria talvez o único que pudéssemos fazer isso, pela tradição que nós aprendemos, né? A grande maioria de nós vemos de tradições cristãs, e dentro da tradição cristã se criou a ideia da Santíssima Trindade, onde Deus, Jesus e o Espírito Santo seriam um só, então Jesus seria uma divindade, e ainda assim o próprio Cristo não endossaria essa ideia. Então, nem aquele que nós trazemos de tradição, nós procuramos o endeusamento, mas não podemos deixar de observar a relevância do que esse homem fez, do que ele deixou para a gente, e os efeitos, as repercussões do trabalho deste senhor Allan Kardec, nas nossas vidas. Então, a ideia não é deusificar ninguém, mas realmente é demonstrar, através do que nós já vivenciamos, a importância dessa pessoa em nossa vida. E um outro ponto que nós começamos a levantar, porque percebemos que praticamente não se toca
nesse assunto, ou pelo menos nesse aspecto, é de que nós, enquanto espíritas, né, precisamos ter referenciais de ser espírita. E todo mundo fala de Allan Kardec, o codificador, mas eu quase nunca ouvi ninguém falar Allan Kardec, o espírita. E sendo o codificador, é, com certeza, né, Maurício, né, Mauri, a referência de ser espírita. Porque é ele que vai organizar, ele vai escrever, ele vai coletar todo o ensino que os espíritos deram, né, porque o espiritismo é o ensino dos espíritos, ele vai organizar isso de modo inteligente para a gente, né? Ele organiza de modo inteligente a ponto de ficar inteligível para a gente, né? Então, é alguém que, pela sua biografia, desde a sua infância, e na segunda-feira, logo cedo, bem de madrugada, né? A Mauri me fez sair da cama. Você tem que fazer isso com o Maurício também, né? Para um programa às 7... Maurício, 7h30 da manhã, você acredita? Né? Eu fico imaginando. A Maurício, se quiser me chamar, me chama para as 3 da manhã, que ainda estou trabalhando. Então, das 3 às 4 da manhã a gente grava. Às 7, normalmente eu estou em desprendimento, em emancipação da alma. Daí você vai achar só o espírito voando por aí. O corpo vai estar em casa. Eu já percebi que para vocês é 7h30 da madrugada mesmo. Mas você sabe que tem bastante gente que vai lá, hein? Eu vou interceder aí junto ao Tavares para ver se a gente ajeita um horário, né? Para antecipar esse programa para as 3h30, quem sabe, né? Aí foi 7h30 da manhã. Lembrar... Vamos gravar, que vai ser melhor. Então, nós falávamos dentro de aspectos da biografia do menino Kardec, né, do menino Hippolyte, que já era uma alma diferenciada por determinados aspectos, determinadas circunstâncias da vida dele, já desde a infância, né? Então, é alguém que, quando faz a construção do edifício doutrinário, não era alguém que estava só discutindo teoria, era alguém que identifica nos fenômenos mediúnicos, né, a excelência da imortalidade da alma e extrai todo o conteúdo moral deste ensino. E ele aplica a si mesmo, como quem acompanha, quem conhece a biografia de Kardec, né, o nosso objetivo aqui está recontando fatos da biografia dele, e sim falar da importância dele nas nossas encarnações, sabe que o cidadão Allan Kardec era, antes de tudo, e se tornou, antes de tudo, um eminente espírita. Né? E deixa isso muito claro em alguns dos seus textos, e isso é perceptível nas biografias que foram escritas. Eu não faço referência nem às biografias que são muito passionais, né? Que o pessoal escreve tanto quanto apaixonado, mas aquelas biografias que mostram o indivíduo, como a gente pegar eu não lembro agora o nome do jornalista que escreveu aquele texto, aquele livro que foi base para o filme Kardec, texto fantástico, não era espírita quando escreveu, então ele é isento de qualquer paixão, e aí a gente vê a excelência desse indivíduo. Então, já passando para os nossos amigos que estão acompanhando, nós temos perguntas que foram enviadas para o Tavares, que a gente vai deixar na sequência, mas eu já trago a primeira e a grande pergunta do nosso bate-papo aqui. Para a Mauri, para Maurício, quem é Allan Kardec? E qual a relevância deste senhor Allan Kardec na sua encarnação no momento atual? Em ordem alfabética? Aos 9 anos de idade, eu fui apresentado à doutrina. Na verdade, a minha avó já era a parteira da cidade, aquela pessoa espiritualizada, numa pequena cidadezinha. Então, ela era chamada para acudir manifestações mediúnicas. Ela já tinha a malinha dela para fazer os partos. Então, ela era o socorro, tipo assim, era o Severino do lugar, né? Então, a nossa família sempre teve esse contato com a espiritualidade e nós sempre fomos expostos a isso. Aos 9 anos, eu fui
colocado ante um senhorzinho que morreu aos 104 anos. Ele ainda lia, com auxílio de uma lupa, as suas obras de Kardec, na sombra de um maracujá, de um carramanchão belíssimo no fundo do quintal, e ele me apresentou diretamente, né, ao livro dos Espíritos. E fazíamos isso todos os domingos, estudando a obra, e logo em seguida vieram algumas poesias, enfim, eu tive essa sorte. Então, o que significou Kardec na minha vida? Posso lhe dizer que, aos 14, tendo saído de casa para estudar fora, já pude ser o alento de mim mesmo. Eu coloco assim, como tendo sido o Espiritismo, o ensinamento de Kardec, fator de equilíbrio na minha existência, enquanto me auxiliou a ser o conselheiro de mim mesmo. Fui morar na cidade de Curitiba, república, né, de pessoas nem todas conhecidas, e ali eu tive a oportunidade de dar meus passos firmes, e o Espiritismo sempre me ajudou nas horas em que a cabeça ia ficar desocupada, eu tinha o hábito da leitura. Então, posso dizer que tive esse privilégio, serviu grandemente para mim, né, principalmente compreender que algumas coisas não faziam o menor sentido, e outras faziam sim, né? Como entender que Kardec, essa pessoa que trouxe esse ensinamento, e mostrando principalmente que todo o esforço seria recompensado, e que todo defeito ele seria dirimido. Então, essa compreensão inicial na minha cabeça me colocou assim em ordem de marcha, confiando nas coisas que eu fazia. Então, o que Kardec significou para mim? Tendo saído cedo de casa, tendo um espírito sempre, às vezes, muito rebelde, às vezes muito crítico, muito independente, eu tenho certeza que foi o fator de equilíbrio, porque não fora, eu teria me atirado em uma porção de coisas para primeiro errar, depois consertar, como acontece com a maioria de nós. Então, essa compreensão, né, na minha vida pessoal, já que a pergunta teve essa conotação, o Espiritismo, né, a obra de Kardec, esse sujeito que trouxe, né, de uma forma generosa, de uma forma sacrificante, depois viemos a conhecer um pouco da sua obra, veio trazer esse presente para nós, que significou, sim, fator de equilíbrio. Para mim, teve esse significado, meus caros amigos Enzio, Maurício e amigos que estão aí nas ondas do rádio. Pronto, falou tudo. Quem é Allan Kardec para mim? Desculpem a resposta ser em primeira pessoa, mas o que mais me fascina no nosso querido professor Rivaio é exatamente a ideia dele ser uma metamorfose constante e aquela incógnita, invencível. Incógnita no sentido de que Kardec tem tantas sutilezas, trouxe tantas sutilezas para nós, que parte de uma pessoa cética, no início das suas pesquisas, em 1854, quando ele é convidado a observar as mesas girantes, e pouco tempo depois, ele se vê dentro de uma casa, estudando de forma séria fenômenos que lhe pareciam estranhos. Estranhos no sentido de não terem uma explicação. E, a partir daí, ele começa a desvendar isso tudo e acaba codificando todas as impressões, sejam elas idealistas, sejam elas materialistas, que ele acabou adquirindo, e coloca isso no papel para a posteridade.
Quando eu digo que o que mais me impressiona em Kardec é exatamente a ideia dele ser uma incógnita constante, é que a cada dia é possível encontrar, dentro da codificação, uma lição nova do professor Rivaio. E a importância dele no meu presente, e aí me permitam novamente utilizar a primeira pessoa do singular, é Kardec funcionar em minha vida como lentes. Para quem antes tinha uma visão embaçada, com as mesmas perguntas iniciais de Kardec, percebendo determinados acontecimentos, fenômenos à nossa volta, e não encontrando uma explicação que estivesse aproximada a uma perspectiva materialista, a resposta que vem pela experiência, os meus olhos conseguem encontrar a resposta, e através de estudos nós vamos começando a aprender junto com Kardec que existem respostas que também são percebidas por nós, mas com outros sentidos. Às vezes não com a audição, não com a visão. E isso vai pontuando Kardec hoje, na atualidade, como uma fonte inesgotável de orientação, de informação, de conhecimento, até mesmo para a gente conseguir entender e efetivamente incluir dentro de nós sentidos para a melhoria pessoal. Quarta-feira à noite eu estava em casa, do nada deu um sentimento diferente e eu mandei uma mensagem para o Enzo perguntando se estava tudo em ordem lá. Enzo, como é que tá aí? Tudo tranquilo? Bateu um negocinho aqui, o que foi? O amigo Enzo, com todo o amor do mundo, ele manda uma resposta bem singela na manhã do dia seguinte. Maurício, coloque em prática 919A do Livro dos Espíritos, que é mais ou menos assim, a 919, Kardec recebe como resposta a ideia de conhece a ti mesmo, que é um ensinamento que estava escrito num templo grego, o templo de Apolo, quando Sócrates vai fazer uma consulta a Pitonisa e lá ele encontra a frase, conhece a ti mesmo, e acaba interpretando aquilo como sendo uma mensagem do próprio Deus Apolo para ele, Sócrates. Inclusive, Allan Kardec faz uma lembrança disso no item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a perspectiva de que Sócrates e Platão foram os precursores do Espiritismo e do Cristianismo. E daí, olhando a 919A, nós vamos ter a fala de Santo Agostinho. E nós já trabalhamos, estudamos essa questão em várias ocasiões. Aí, na quarta-feira, num momento insólito em casa, onde estava tudo bem, de repente vem um amigo e fala, coloque em prática de novo a 919. Lá vou eu, quarta-feira, 11 horas da noite, viajar com Kardec e fazer uma revisão do meu dia, na pena de Santo Agostinho, tentando novamente encontrar reequilíbrio. Então, hoje, Kardec é artigo de primeira necessidade para mim. Afinal de contas, ele, como lentes que me funcionam, acaba me expandindo a possibilidade de percepção, de visão, e me abrindo, me descortinando um mundo que sempre me foi conhecido, mas de uma determinada forma eu me apresentava de maneira muito resignada. Não é por aí, acho que estou ficando doido. E Kardec começou a dialogar comigo e falou, não, Maurício, você não está doido, você está realmente abrindo os olhos. Além disso tudo, e para completar aqui e concluir, eu vejo que, assim, o que mais me impressiona em Kardec, além, obviamente, daquilo que Enzio disse, a maioria acabaram de falar, não é o fato de ter escrito a codificação ou de nós fazermos encontro aqui para sempre trazer à memória os grandes feitos dele. O que mais me impressiona em Kardec é a mesma coisa que me impressiona em Chico Xavier. O exemplo. Como o Enzio acabou de falar, ele realmente se tornou um espírita. E isso a gente falar, instruir, mas o exemplo destrói qualquer barreira.
Então, um exemplo que Kardec deixa é daquele irmão mais velho que fala assim, ó, o caçulinha, brother, caminho por aqui é bom, a escolha é tua, por aqui é um caminho bom, você quer vir comigo? Vem. E ele dá a mãozinha para a gente e leva a gente nessa trilha. Então, para mim, assim, Kardec na minha vida é o exemplo. Deu qualquer coisa que saiu do trilho, a gente pisou no freio de maneira errada, derrapou na curva, lembra do irmão mais velho Kardec, senta que com certeza dentro das suas obras, da Revista Espírita, de tudo que consta da codificação, o irmão mais velho vai ter sempre para nós a lição, até porque a lição que ele escreve, ela veio inspirada, ela veio ditada por espíritos de mais elevado cabedal, de maior escola possível, inclusive com o espírito de verdade. E se Kardec recebeu essa orientação, esse acompanhamento, essa instrução dessa espiritualidade muito elevada, e no mesmo nível que nós nos traz isso, numa linguagem acessível, numa linguagem inteligível, nada melhor do que tê-lo como um constante companheiro. É um dos melhores amigos que a gente pode carregar ao nosso lado, não pesa, não incomoda, e o melhor, não discute política, não fala de fofoca e não incomoda a vida alheia. Acho que é por aí, Enzio. Enzio, eu até consigo tentar fazer telepatia, mas o povo que acompanha na internet, não. Eu fiz questão de deixar vocês em primeiro plano enquanto falavam, porque era perceptível a emoção de vocês, né? E é por isso que eu fiz aquela referência. Quando nós falamos de pessoas que nós admiramos, porque elas são importantes para nós, por vários e vários motivos, pode parecer, e principalmente estamos falando de espiritismo, que tem uma conotação, né, que ganhou uma conotação religiosa aqui no Brasil, sem nenhum problema em relação a isso, tem os seus motivos para isso. Até ontem nós estávamos conversando com a Helenice, com o Marcos de Mário, e falávamos sobre isso, né, por que isso aconteceu, sem crítica nenhuma, mas entendendo o porquê. Então, pode parecer que a gente vai falar de Kardec, está dentro do espiritismo, é o cara do espiritismo, então a gente está endeusando ele. Não. Por isso que eu fiz essa observação inicial. Nós estamos falando de uma pessoa que é importante para a gente, pelas nossas necessidades de transformação moral e por entender que ele tem deu exemplo de como fazer isso. E se ele deu exemplo de como fazer, é possível ser feito. Então, por que não seria feito? Aí chega numa situação dessa, que é aquilo que nós comentávamos antes, é só querer fazer. Claro que nós não vamos conseguir fazer do jeito dele, porque, como eu disse, aos 9 anos de idade, o cara já dava exemplo de que era um cara da segunda ordem, não somos nós da terceira, né? Então, nós não vamos conseguir fazer como ele, mas é possível fazer sim. E antes de eu começar a falar assim, especificamente, como o Maurício disse em primeira pessoa, eu vou trazer uma pergunta aqui, e já vou fazer a minha fala respondendo essa questão, e depois eu passo para que vocês também possam, talvez, complementar o que vocês já falaram com esse direcionamento da questão. O Tavares nos mandou 3 perguntas, né, que provavelmente deve ter chegado durante a semana, e talvez ele tenha colocado para outras pessoas responderem e para ver a gente respondendo também. A primeira pergunta é da Ivone Freitas, de Campina Grande, na Paraíba. Eu não vou dizer que é a capital do forró, porque o pessoal de Olinda vai ficar muito chateado comigo, né? Porque eles brigam entre eles. Mas está entre as cidades onde o forró é tratado de uma forma diferenciada, como a cidade de Olinda, né? Lá em Pernambuco, no caso Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande é a cidade do nosso querido Rossandro Klingen, né? E a pergunta é, de todos os legados de Allan Kardec, cite os 3 que você mais admira. Olha, só aí nós estamos aqui fazendo uma homenagem a Kardec, já demonstra que é complicado, né? Escolher 3, 4, 1, esse ou aquele, porque nesses anos todos, eu conheci Kardec. Fala, Mauri, abre o gogó. Se ele não vai parar de falar. Sem querer ser muito óbvio, mas
usando aqui de uma coisa que nós recebemos a informação, e aqui é de Kardec, é um cara bem-humorado, e quem sabe a gente consiga relembrar esse detalhe da personalidade dele aqui. Só para falar de 3, é complicado, mas a gente pode materializar essa ideia de 3 legados de Kardec. Enzio, Maurício e Amaury. Que tal? Vamos lá. Porque aí eu já faço nessa fala de qual a importância de Kardec na minha encarnação no momento atual. Né? Então, eu já vou pegar alguns desses pontos e aí vamos conversando. Eu conheci Kardec no dia 7 de julho de 1990. Eu tinha 18 anos, 18, 19 anos, estava ali naquela faixa. E uma coisa me incomodava e não incomodava muito ao mesmo tempo, que era a questão da mediunidade. Né? Eu ainda não entendia bem direito o que era isso. Eu não tinha uma mediunidade atormentada, por isso que eu sempre brinquei que eu não entrei no espiritismo pela dor, entrei pela razão. Pelo amor a gente pula essa parte, né? Que aí é tipo Chico, a gente não. Eu entrei pela razão. E o Afonso brincava comigo, dizia assim, você entrou na doutrina pela razão, mas a doutrina está entrando em você pela dor, né? Então, eu conheci Kardec nessa época, e eu sempre disse o seguinte, eu sempre diferenciei, separei, isso num primeiro momento, e hoje eu não consigo mais dissociar, e a fala de vocês demonstra que, mesmo sem perceber, também não tem como dissociar. No primeiro momento, eu separei doutrina espírita e Allan Kardec. E eu fui compreendendo a construção doutrinária à medida que eu fui compreendendo Allan Kardec. Fui entendendo quem era esse indivíduo. E como eu sempre tive vinculado à ideia do ensino, o primeiro ponto que me chamou a atenção no senhor Allan Kardec foi a sua competência pedagógica. Sua capacidade de organizar raciocínios complexos, que quase ninguém tinha conseguido entender até aquele momento, ele conseguiu colocar em textos muito claros, muito objetivos. Nós estamos estudando o conteúdo doutrinário, eu já estou desde 1990. Então é só fazer as contas, são 32 anos. E é como o Maurício falou, a cada dia que a gente abre uma página, a gente descobre coisas novas. E a obra foi construída em 13 anos. Quando eu me dei conta disso, aí vamos lá, se eu tiver que escolher algo que seja assim, o que é que eu mais admiro, foi a capacidade que esse homem teve de, em 13 anos, conseguir compreender todo o edifício doutrinário, a ponto de organizá-lo, colocá-lo, como eu disse no começo, colocá-lo de modo inteligível no papel. Quando eu me dei conta disso, eu disse, cara, esse homem é inacreditável. E era um homem como a gente. Ele jantava, ele tomava café, ele fazia o número 1, número 2, ele foi casado, ele trabalhava. Aí tem uma coisa que, assim, que eu simpatizo nele, né, que eu tenho uma certa dificuldade com questões financeiras, sabe? E ele era um desastre nas questões financeiras. Ele conseguiu se falir algumas vezes. E tem uma pergunta que vem depois, que é sobre a Amélie, que uma das importâncias que a Amélie teve foi botar controle financeiro nele. Né? Então, uma das coisas foi essa. Nada é por acaso. Então, Kardec era um homem como a gente. O que ele tinha de especial? Que aí aquilo, aí já não é admiração, aí já é inspiração. É para onde eu quero ir, é onde eu quero chegar como espírita. Ele conseguiu compreender o que significava a imortalidade da alma. Quando a gente lê o Viagem Espírita em 1862, eu sou um privilegiado de poder ter participado de um grupo que estudou esse texto mais ou menos até a metade, depois eu não consegui mais pelos compromissos, mas a nobre Alvanira assumiu a empreitada e foi até o final. Né? Olha, quando a gente lê aquele texto, e você pega ele dizendo que na sala dele ele recebeu várias vezes o príncipe e trabalhador, e se o príncipe se sentisse humilhado, porque tinha que estar sentado ao lado do
do trabalhador, do proletário, né, como era chamado à época, ele simplesmente diria para o príncipe: você não é digno de ser espírita. E aí você vê a felicidade dele dizendo: mas não era isso que acontecia. Ao contrário, o espiritismo transformava a vida daquelas pessoas porque elas se abraçavam, elas apertavam as suas mãos como irmãos, mesmo sendo um príncipe e o outro sendo um trabalhador. E aí você vê o quanto aquele homem estava vendo as coisas acontecerem. E dentro disso, o último fato, né, da encarnação de Kardec, da encarnação enquanto Kardec, acredito que, não sei se vocês conhecem como é que foi o último evento da vida dele. Vocês já... A internet está louco para saber. Desde 1865, ele teve problema de coração, ele teve um derrame, né? Ele tinha vários problemas de saúde. Em 1865, ele quase pifou. Por isso, o doutor Demer puxava as orelhas dele constantemente, disse: se você não continuar assim, você é suicida. O doutor Demer. Tanto que o doutor Demer morre e continua vindo para dar comunicação, para continuar tratando ele. E ele ainda escreve 2 livros, assim, porque teve textos que ele foi publicando, por exemplo, Caráter da Revelação Espírita, que é o primeiro capítulo de A Gênese, ele publicou separado primeiro. Então foram 2 livros, O Céu e o Inferno, que o trabalho de catalogação para escrever aquele livro é um trabalho hoje comparado ao que grupos de pesquisas fazem com vários pesquisadores, e ele fez sozinho. De todas as comunicações que ele tinha em mão, ele separou quais seriam espíritos felizes, os suicidas, os sofredores. Isso não é fácil. E ele, doente, e muito doente. E depois escreve a Gênese, que é um tratado de ciência, tratado de ciência não, é um tratado de moral científica dos evangelhos, porque está estudando a Gênese, os milagres e as predições do evangelho. Então, ele não é um livro de ciência, é um livro de evangelho, só que destacando o sentido científico, moral daqueles 3 temas. E aí, às vezes, a gente está meio capenga e já... eu não vou para o centro, não, porque eu estou com dor na unha do pé esquerdo, dedo mindinho do pé esquerdo, eu não vou, não. Tá frio, eu não vou, você tá chovendo, eu não vou, não. Então, e aí ele estava doente, as perseguições aumentavam, e as perseguições, pessoal, não eram dos evangélicos ou da igreja, não. Porque nessa época ele já tinha conquistado o respeito da igreja. As perseguições eram dos próprios espíritas. As críticas, porque queriam que ele fizesse desse jeito, porque queriam que ele fizesse daquele jeito, e eu vou fazer conforme o Espírito de Verdade já determinou e já está escrito. Não tem o que inventar mais. Porque a partir de 65, você já tinha Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho escrito. A construção do aspecto filosófico, a construção do aspecto científico, a construção do aspecto moral. A estrutura doutrinária já estava pronta. Aí você imagina, o camarada que tinha escrito, que tinha compreensão de tudo, de todo o conjunto, porque o conjunto já estava pronto. Aí chega o povo e diz assim: não, mas desse jeito não dá, tem que ser assim. Aí o outro diz assim: não, mas está muito devagar. Ele diz isso no Viagem Espírita. Aí diz assim: você está ligeiro demais. Aí ele diz assim: homem, vamos se lascar tudinho que eu vou fazer como o Espírito de Verdade disse. Mas só que, então, e ele sabe, e já doente, achando que não tinha dado conta, tal, aquela coisa, aí chega um jovem, bate na porta, tinha vindo comprar, agora eu não lembro qual obra aquele jovem tinha vindo comprar. E ele vê aquilo, um jovem vindo comprar uma obra espírita. Aquilo foi tão intenso para ele que o coração não segurou, não. Aí ele vai, entrega o livro, volta para o escritório e cai. Aí agora eu não vou lembrar quem eu acho que é Gabriel Delany, que o acha, ou é a Amélie que acha, junto com Gabriel Delany, que era filho do Alexandre Delany, que foi um cara fiel a Kardec o tempo todo, né? Então, esse último momento, sabe? E aí a gente vê
Kardec, o cidadão, Kardec, o espírita, era um só. Ele não negociou com o erro, ele não negociou com o equívoco, ele não negociou com a loucura dos outros, ele não negociou o caminho correto, a construção doutrinária para deixar intacta como ela está até hoje, dentro das bases, por mais que as interpretações sejam essas ou aquelas, mas são respeitáveis, mas são diferentes da proposta de Kardec. Porque o camarada que diz, na minha sala, senta o príncipe, senta o trabalhador, se um achar que é humilhante estar junto do outro, então você não é de ser espírita, então se chegar aqui na minha sala, o cara que torce pelo Inter, o outro que torce pelo Grêmio, e ficaram com raiva do outro, eu vou dizer assim, não, vocês querem sair, pode sair. Mas eu não vou brigar com vocês, porque eu amo vocês. Você não quer ficar porque o outro pensa diferente, é sua escolha. Mas que aqui, ó, tem dois. Eu abraço os dois, porque eu amo vocês dois, independente do que vocês pensam. Aí é que está a importância de Kardec para mim. Porque diante de momentos, assim, complicados que nós estamos vivendo, quando eu falo nós, não estou falando só do Brasil, estou falando do planeta inteiro, onde os radicalismos estão à flor da pele. Eu olho, como historiador, eu olho assim e digo assim, mas peraí, nós estamos na década de 30? Ou na década de 50? Né? Ou nós estamos voltando para a época da colonização do Brasil, quando olha para o Brasil. Nós estamos em que momento da história? Aí, só reencarnacionista são aquelas mesmas almas daquela época que fizeram aqueles eventos históricos, que reencarnaram no momento da transição planetária, e estão sendo simplesmente quem elas são. E aí eu lembro de Kardec dizendo isso, e aí agora eu sei o que fazer. Então, a grande importância que esse homem tem na minha encarnação, hoje, nesse momento, é que, se eu tenho dúvida de que comportamento eu devo ter como espírita, eu olho para a biografia dele, eu sei o que fazer. E se eu não fizer, é porque eu não quero. Porque, Maurício, estudando isso desde 1990, 32 anos, eu não posso mais alegar ignorância. Ah, eu não sei, não posso. Eu posso dizer que eu não consigo fazer. Tudo bem, eu ainda não consigo. Mas dizer que eu não sei? Então, quando eu digo eu não consigo, é porque eu estou tentando fazer e não consigo. Então, não é porque eu não quero, é porque eu ainda não consigo. Mas eu lembro muito bem, conversando uma vez com Sandra Borba, lá de Natal. Um momento muito complicado da minha encarnação. Eu conversei com ela na livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ela disse que não lembra disso. Então, você vê como é que é, né? E ela não é médium, como ela fala. Mas olha só como os espíritos nos usam pela inspiração. E ela disse, o que está acontecendo, filho? Tô assim, assado. Ela disse, mas você já fez isso? Já. Isso, já. Aí começou a puxar de Emmanuel, de Joana, de Kardec. Tá? Já fez, já. Aí depois de uns 3, já fez isso. Eu já fiz isso. Aí esgotei, sabe? Isso. Sandra, eu cheguei no meu limite. Ela disse, chegou onde? Cheguei no meu limite. Ela disse, mas quem estabeleceu esse limite? Aí eu, Ele parou, deu, já entendi. Aí eu tive que dar uma esticadinha mais no limite. Tive que dar uma esticadinha. Quando você deu uma esticadinha maior, aqui ficou tranquilo. Aqui ficou tranquilo. Dá para ir até aqui. Então, hoje, quando eu diante das dificuldades, dos desafios, né, é aplicar a 919A, que ele aplicou. Não tem outro caminho. Então, para mim, pegando a importância dele, pegando o que eu mais admiro, o que eu mais admiro é a sua estrutura, a sua capacidade pedagógica, de ensinar o complexo de modo tão claro, que a gente não podemos mais alegar ignorância. E a importância dele é essa, que hoje, diante do desafio, eu sei o que fazer, Maurício. Eu sei o que fazer, Amaury. Eu só não vou fazer se eu não quiser. Agora, me diga o que vocês mais admiram nesse peão. Não, eu vou voltar para a pergunta que você fez lá da Ivone Freitas, dos legados. Eu vejo, assim,
todas as pessoas, quando pensam em legado, elas ficam imaginando algo material como herança. Ah, Kardec morreu, vamos pegar a herança e dividir entre os filhos, metade para a esposa, o resto divide para os filhos. Herança, legado, aquilo que ele deixou para a posteridade. O legado que eu trago de Kardec, como a pergunta feita pela Ivone é assim: cite 3 legados que você mais admira em Kardec. Então, tá, eu vou citar um legado. Eu vejo Kardec como sendo o grande chaveiro. Ele conseguiu abrir uma porta e acender a luz. Porque não basta abrir a porta. Às vezes a porta se abre, mas o próximo ambiente ainda continua numa penumbra e a gente permanece com aquele receio de repente, passar pelo batente da porta, exatamente porque adiante da porta continua uma penumbra. Então, não adiantou nada, a porta está aberta, mas está escuro lá dentro. Eu continuo aqui com medo, eu não sei o que eu faço. Kardec abriu uma porta e acendeu a luz. E dentro desse legado, a parte que mais me toca, como a pergunta da Ivone foi bem pessoal, a parte que mais me toca, como professor de filosofia, eu gosto muito de trabalhar métodos, metodologia. E Kardec deixa isso claro em toda a obra dele, qual foi o método aplicado em cada momento. Se ele partiu de uma questão, se ele usou um método indutivo, se foi dedutivo, se isso teve um ponto de partida racionalista, se teve um ponto de partida materialista, se teve uma premissa idealista, ele sempre dá um norte. Por quê? A impressão que dá é assim, Kardec foi chamado a isso, primeiro porque ele tem aquela herança de Pestalozzi, e como o Enzo mesmo disse, ele tem uma capacidade de lecionar fenomenal. Procurem, por mera curiosidade, na internet, o significado da palavra professor. Ah, professor, é aquele caboclo que está lá na sala de aula. Não, aquilo é uma das atividades que uma pessoa faz na qualidade de professor. Mas o professor é aquele que professa. Professar é onde eu quero que vocês cheguem na internet. Se eu falar, vocês não vão captar a mensagem. Então fica a lição aí para quem está acompanhando pela internet. Vai lá, procura depois o que é professar. Nossa, professar é isso? Então no verbo transitivo direto é assim, no bidirecional é isso, aí isso aqui leva a ideia de professor é. Então tá, então Kardec, ele professava toda uma conduta que foi projetada, orientada, desenhada para ser assim naquela encarnação. E quando ele se defronta com determinados fenômenos na França, ele olha para aquilo e fala assim, isso é pegadinha do malandro, isso aqui tem golpe. Pare, vocês acreditam nisso? Eu vou lá, eu vou mostrar para vocês que isso aqui faz de conta. E ele chega como um cético, mas ele não cai de maneira apaixonada, envaidecido ou iludido por paixões pessoais. Ele começa uma busca de maneira extremamente direcionada, com uso de racionalidade, sem se deixar levar por vaidades, por equívocos, isento de querer produzir determinado resultado. Ele não predispunha, a resposta é essa, então eu vou construir a ponte para justificar a resposta. Não, ele tinha realmente o problema, e a partir do problema ele começava uma investigação verdadeira para chegar à resposta, que seria o resultado naturalístico da investigação. Esse, para mim, é o legado. Kardec fazendo isso dessa maneira e deixando essa vastidão de palavras, de ensinamentos, que para mim funcionam como uma porta sendo aberta e ele indo lá e acendendo a luz. Falou, Maurício, o caminho está aqui, como irmão mais velho, eu estou te dizendo, a porta está aberta e daquele lado você verá isso. Então, se tiver coragem, aí agora a decisão é tua. Se tiver coragem, pode andar a passos firmes que você não vai capotar o jipe na curva. Esse é o legado que eu vejo em Kardec como sendo muito importante para mim. Poderia ficar citando o livro tal, a obra tal, e bater mais em cima do mesmo, mas o que mais me impressiona como legado de Kardec é isso. Faço minhas todas essas palavras com muito sentido que elas fazem por conta disso. Aliás, esse foi o aspecto da doutrina que mais me atraiu.
a forma como tudo se concatena e obedece, né, a esse doce caminhar do raciocínio e da apreensão, do ensinamento e das coisas que nos vêm. E dentro dessas figuras de linguagem que vocês trouxeram, aí do meio jurídico, do meio do professorado que vocês são, eu vou me permitir trazer uma aqui da engenharia. Se você quer ter uma visão privilegiada de certo ambiente, você pega, com algum esforço, constrói um caixotinho e sobe nele. Se você fizer um pouco mais de esforço, no caso do Maurício, talvez nem precise de caixotinho, né? Não vou falar do Enzio, não, o Enzio eu vou deixar para o meu último exemplo. Se você tem um pouco mais de condição, né, você pega e faz um sobradinho e olha do andar de cima. E se as coisas vão te permitindo, você faz um Empire State Building, você faz as Torres Gêmeas da Malásia, enfim, você vai fazendo. Ou você sobe num avião e vai ver o mundo lá de cima. Esse é o exemplo que eu daria para o Enzio, né, para ele ficar bem por cima mesmo. Né? Coloca ele num balão da Capadócia e larga, né? Bacana, Maurício. É bem por aí que a minha viagem... Kardec veio nos trazer aquela condição assim. Você estabelece de onde você quer ver a paisagem. Então, o privilégio, né, essa porta e acender a luz, que foi a figura de linguagem que o Maurício trouxe, para você enxergar mais além, enxergar melhor. Eu diria para Ivone Freitas, da Campina Grande, e Kardec, para mim, ele descortinou um monte de bons motivos. Um que me disse sempre, me trouxe sempre um recado importante, muito forte, foi aquele, Maurício, que define honradez. Jesus, né, eu sei que o assunto é Kardec, mas eu vou trazer esse rapaz, o Jesus, o Cristo, para lembrar quando ele fez aquele exercício de honradez, dizendo assim: quem são meus pais, quem são meus parentes? Né? Quem são meus irmãos, enfim. Que queriam demovê-lo da ideia de ser um pregador, de ser um profeta, de ser ele, Jesus. Jesus decidiu, aí vem da definição de honradez. Aquilo lhe era desconfortável, mas ele decidiu pelo correto. Isso, para mim, está na definição da raiz de honradez. Quando você decide pelo certo, segundo a sua consciência. O Enzio descreveu fartamente, né, toda a obra de Kardec, principalmente as primeiras obras, onde ele tinha que fazer uma oponência muito forte, muito contundente, defender e defender-se, porque ainda a ideia de bruxaria estava muito próxima. Isso era historicamente muito recente. Então, o que Kardec fez? Ele decidiu pelo que era certo. Vamos imaginar, só por um instante, quantas adversidades ele não enfrentou em função da profissão dele, em função da posição na sociedade que ele desfrutava. Se tivesse cedido a esses reclames, a essas tentações de empurrá-lo mais para a direita ou mais para a esquerda, de recusar-se a colocar na mesma sala, né, o príncipe e o operário, né? Pegando aqui isso realmente aconteceu, né, na viagem que ele fez a Bordeaux. Oi, Maurício. Lembra da Sociedade Parisiense de Ciência? É bem de lá que eu lembrei, né? Só para começo de conversa. Nele só, né? Era só paulada, pedrada, um homem que tinha um grande prestígio, um professor aclamado, com um monte de obras escritas. De repente, fala assim: professor Rivaio, na boa, seu lugar não é mais aqui. É isso aí. Então, a condição de honradez que o Kardec passou, né?
E eu sei que muitos espíritas, né, do século XX encararam isso em listas fartas, né, de sabermos de ter reuniões espíritas secretas, de ter reuniões de desobsessão no meio do Rio Paraná ou às margens, em locais escusos, em locais, vamos dizer assim, marginais para o conceito ou o pré-conceito existente à época. Então, Ivone, eu vejo o seguinte, que Kardec nos permitiu colocar num patamar acima. Ele nos colocou numa condição de enxergar a paisagem da qual desfrutávamos, enquanto sociedade eu me refiro, de uma maneira muito tacanha, que precisava dar seu passo à frente. Então, Kardec nos colocou nessa condição. Permitiu que avançássemos sobre aqueles posicionamentos onde já não se aceitava mais as posturas imediatistas, puramente materialistas, enfim, de espiritualistas que o mundo estava se tornando. Ele pegou e trouxe a condição espírita para o espiritualista. Olha, você vai não só acreditar em algo além da matéria. Eu vou te dar porquê que você pode elaborar para você mesmo e você vai estar elaborando pela humanidade. Então, quando você sabe que tem antecedência e terá consequência na sua existência, você não morre, você não perde a individualidade, então você pode lutar sempre. Então, ter o privilégio de conhecer isso dá racionalmente o motivo para você se manter na estrada. Jamais sair da estrada. Eu errei, eu me cansei, eu me aborreci, eu me aporrinhei, eu tô virado num trapo. Tudo bem, meu filho, você descansa na primeira árvore que tiver, à beira do caminho, mas não saia do caminho. Levanta agora e continua andando. Essa condição de que tudo vale a pena em qualquer momento, a todo momento, e aí, Ivone, a gente pode descortinar não 3, mas as infinitas possibilidades que brotam da nossa alma de infinitos defeitos e problemas, cujos nascedouros o Espiritismo também ensina. Então, é isso que nos fez colocar como sendo a bandeira essencial, o conhecer-se a si mesmo, trabalhar e trabalhar-se, enquanto melhorias na alma que precisam ser feitas, é o que Kardec nos trouxe. Então, ele nos deu esse olhar na paisagem privilegiado. Então, o privilégio de você eliminar esses infinitos escolhos, essas coisas que vêm atrapalhar a nossa visão, como se referiu muito bem o Maurício, é o que Kardec fez. Ele tirou da frente, né, as curupiras, os sacis pererês, os mitos, aqueles personagens mitológicos do passado e do presente. Quantos de nós vivem sem saber atribuir qual é o foco da hora? Qual é a necessidade premente para você? O Maurício tem a sua lista, o seu rol, o Enzio tem os dele, a Ivone terá o seu rol de prioridades. Então, conhecer-se a si mesmo, como diz a 919A, é o objetivo essencial da sua doutrina. Tanto é que as primeiras publicações foram no Jornal de Estudos Psicológicos. Então, esse conhecimento da paisagem, essa possibilidade de enxergar o mundo o mais alto que você possa, é o que Kardec nos trouxe. Muito bom, Mauri, muito bom. Deixa eu largar uma pegadinha para o Enzio. Enzio, a Isabel Couto, lá do Batel, em Curitiba, ela perguntou o seguinte:
Qual é a real importância da esposa de Kardec para a realização de toda a codificação? Eu tenho aqui a minha impressão, mas eu vou largar para você para a gente começar ali o bate-bola contigo. Qual a importância da esposa de Kardec para a realização da codificação? Pessoal, vocês estão vendo que os meus amigos são assim, os amigos, né? Olha. Maurício, qual a importância dos pneus para um carro? Depende de qual planeta você está falando, porque pode ser um carro que fique flutuando no ar. Vamos pensar nos nossos mesmos, né? Ah, tá bom, beleza. Você pode imaginar uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Uma Mercedes, uma BMW, esses carros aí que... Agora, o que são esses carros sem pneus? Ele pode ter o motor mais potente do planeta, mas tira os pneus. Vamos piorar, tira os freios. Então, pode ser a coisa mais fantástica que você imaginar, mas se faltar o que está na base, não vai. E aí nós temos que falar, aí nós temos que são literalmente opiniões pessoais, certo? Por mais que a gente leia, e eu vou indicar uma obra para a leitura, eu tô com ela, eu saí aqui um pouquinho enquanto a Mauri estava falando, para eu pegar ali ela para mostrar, eu estava aqui folheando e ouvindo a Mauri folheando, procurando um ponto, né? E achei aqui que eu acho que aqui demonstra muito bem qual a grande importância de Amélie. Se a gente for olhar na história da humanidade, os grandes homens, e nesse caso, grandes homens que eu falo, é no sentido do gênero humano, que contribuíram para a obra do Cristo, nenhum estava sozinho. Eu poderia, por exemplo, citar, vou pegar do assim, que eu mais admiro, que é Francisco de Assis. Não existiria Francisco sem Clara. Então, podia até existir Hipólito Leão, mas não existiria Allan Kardec sem a doce Amélie, Mademoiselle Boudet. Eu indico essa obra aqui, sabe, Maurício? Madame Kardec, escrito pelo Adriano Calzone. Subtítulo: A História que o Tempo Quase Apagou. Nós só viemos descobrir essa senhora depois que os chamados arquivos kardecianos vieram a público, agora já há pouco tempo, onde tinham cartas, anotações, se pôde ter acesso a temas que os biógrafos na época não trataram. E eu vou ler aqui um pequeno parágrafo daquele ponto, até aquela referência que eu fiz antes. Né? Para começar, a senhora Amélie, a doce Amélie, ela era professora de formação, filha de família rica, né? E ela era solteirona. Aos 30 anos, ela ainda é solteira. E só para ter uma ideia, extremamente respeitada. Porque essa época, a época deles, né, geralmente as jovens casavam bem cedo, e principalmente jovens de família rica. Mas ela, homem mandando nela, Mas, segundo o que os biógrafos falam, e aí talvez já entrando na terceira pergunta, que é a pergunta da... Eu não sei o nome da pessoa que mandou. É assim, dizem que a época dizem que apesar da cara sisuda que tem naquelas fotos, né, nas imagens, Kardec tinha um bom humor e era romântico. Sabe de algum caso que demonstre isso? Essa é uma obra que você vai identificar isso, certo? O Galante Kardec.
porque ele consegue encantar a senhora, a Mademoiselle Boutet, a doce Amélie. E tem uma passagem que é relatada por Leon Denis, que honestamente eu não me lembro qual é a obra, senão eu ia pegar para ler para vocês, mas que os biógrafos de Leon Denis falam muito bem. Diz que um dos sonhos de Denis era conhecer Kardec, e ele não teve o prazer de conhecê-lo. Então, eu entendo muito bem que um dos meus sonhos era ter tido contato com Chico Xavier, presencialmente, ter pegado na mão dele. E eu não tive a oportunidade de conhecê-lo nessa encarnação. Então, Denis tinha o mesmo sonho de conhecer Kardec. E um belo dia, Leon Denis vai a Paris e consegue ir na casa onde Kardec estava com a Amélie. E segundo Denis, Maurício, olha a situação. Ele queria conhecer Kardec. Aí ele soube que Kardec estava na casa de um amigo em comum. E o amigo sabia que Denis queria conhecer Kardec. O amigo avisa Denis. E Denis vai, empolgadíssimo para conversar com Kardec. E aí, aí o cara diz, ele está aqui no quintal. E aí, quando ele abre a porta, que ele olha, está Kardec e Amélie. Kardec está subindo numa cadeira, num banco, numa escada, numa coisa, para tirar uma fruta, para entregar para Amélie. Ele se sentiu tão... Que palavra a gente usa para isso? Porque não é constrangido. Mas ele diz assim, eu não posso atrapalhar esse momento. E abriu mão de ter contato com Kardec, que ele queria tanto, para não atrapalhar aquele momento entre Kardec e Amélie. Seria envergonhado, de repente, acanhado? Sensibilizado? Na atualidade, a gente fala assim, ele estava segurando vela. Então, realmente, os biógrafos, e é só pegar o que tem sido publicado hoje, se entrar no Kardecpedia, você vai lá, arquivos Allan Kardec, tá bem assim, quando você vai buscar assim, né, na parte de downloads. Aí você vai ser direcionado para alguns sites que estão publicando textos, cartas, notas, escritas por Rivail, e coisas que ele escreveu para Amélie. Algumas dessas estão nessa obra aqui. Então, era um jovem muito romântico, muito querido. Tá? E eu vou pegar aqui um pequeno trecho, Maurício, que diz assim, professor Rivail, com a ajuda de sua esposa, ainda mantinha algumas economias, porque Kardec, ele abriu uma escola, só que faliu. Depois ele tentou outro negócio, também faliu. Ele tentou tudo o que podia e faliu. E o cara construiu a doutrina espírita. Nós estamos precisando da doutrina espírita para não desmontar. E o cara chega nela sem ter se desmontado. Então, o professor Rivail, com a ajuda de sua esposa, ainda mantinha algumas economias, com a ajuda da sua esposa, sem dever para ninguém. Além das aulas do Lycée Polymatique, ele empregou-se como contabilista em 3 casas comerciais. Trabalho esse que lhe rendia, segundo seu primeiro biógrafo, Rey Sucé, em torno de 7.000 francos anuais. Aí, quando a gente pensa assim, mas qual a importância de Amélie? Olha, Maurício, você tem ideia do que... Será que eu conseguiria fazer tudo hoje, dentro das atividades que a gente tem? Ir para palestra, fazer isso, fazer aquilo, tal? Se a Alessandra não segurasse a peteca aqui? Você acha que o Amaury conseguiria se apiedar também de segurar essa peteca? Você conseguiria estar gastando todo esse tempo que você está gastando, se a Digníssima não tivesse, se a Adriana não tivesse segurando a peteca? Kardec recebia, eu não lembro agora, ele fala a quantidade de cartas que ele recebia diariamente. E eram todas lidas. Quem dava suporte a ele? Quando ele viaja entre agosto e setembro de 1861,
1963, para escrever a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, quem segurou as pontas? Tem até um capítulo aqui no livro que é assim, Amélie, secretária, entre aspas, com interrogação, secretária? E aí ele vai demonstrar que não, ela não era uma secretária, ela era parceira. Então ela respondia as cartas, ela separava, ela catalogava, ela o ajudou intensivamente, porém ela própria se apaga. E aí a gente vê a grandiosidade dessa mulher. Por isso que sem Amélie não existiria Allan Kardec. E, por conseguinte, doutrina espírita. Ele teve a tranquilidade para construir o edifício doutrinário. Sem ela, ele não teria. E por isso que ele não casou com qualquer uma. Casou com uma mulher determinada, firme, sabe? Forte, autônoma. E por isso que ela se casa com ele. E apesar de tudo isso, o apelido dela era a Doce Amélie. Vou fazer uma brincadeira com o senhor. Comigo? Brinca com a maioria. Com todo mundo, com quem está na internet também. Me fala de um artista que tem uma mega produção que você tenha visto pela internet, na televisão ou ao vivo, um show. Me fale um que se lembre. Michael Jackson. Michael Jackson. Alguma vez você viu ele com um martelo batendo alguma tábua para construir o palco? Você viu ele soldando fios de energia elétrica para fazer a iluminação? Você o viu afinando um instrumento para o show ao vivo? Não. Ele tinha um staff. O staff, na profissão do Amauri ali, eu poderia fazer a metáfora com o seguinte. Qualquer um pode fazer uma construção. Agora, dependendo do porte dessa construção, eu preciso dar muito mais atenção ao que eu vou colocar na base dela do que propriamente na construção. Uma base fraca, a construção tomba, racha, trinca, não vai adiante, não prospera. Então, para construir muito bem, eu preciso de uma base muito sólida, sapatos, concreto, amarração, arame, ferro. A partir da base é que agora eu falo, então tá, aqui eu tenho estrutura para fazer um prédio de 1 quilômetro de altura. Mas a base é o que importa. Sem a base, o prédio vai ruir. Sem o staff, Michael Jackson não seria Michael Jackson. Eu gosto de usar um exemplo de um show que eu vi do Cirque du Soleil. É uma mega produção, mas é tanta gente envolvida nos bastidores que a ausência deles impede de que o show seja realizado, de que o espetáculo aconteça. A ausência de Amélie na parceria, na equipe Kardec, a equipe Kardec, então vamos pensar, Allan Kardec é o nome druida que foi buscado lá do passado, reavivado, Allan Kardec é uma equipe, é o time do Cirque du Soleil, composto pela senhora Amélie e pelo professor Rivaio. Essa é a equipe Kardec. Sem ela, não teria equipe Kardec. Essa é a minha visão, simples assim. Sem Alessandra, não teria equipe Obana. Sem Piedade, não teria equipe Gava. Sem Adriana, não teria equipe Machado. Da mesma maneira que a gente olha dentro dos centros espíritas. Se não tem o Zequinha, tem um buraco ali, é uma atividade que não vai ser feita e aquele vão é exatamente a parte fraca do centro espírita que vai determinar a implosão de todo o trabalho. Então, desde a pessoa que tem aquela tarefa, que tem uma apresentação maior, uma publicidade maior, não estou falando de importância maior, estou falando de uma publicidade maior, ou aquelas que, às vezes, parece que não fazem a mínima diferença. Eu trabalho numa instituição de ensino superior em que eu faço questão de abraçar a equipe da limpeza.
todo dia que eu encontro lá, a dona Delza, eu passo por ela, eu dou um beijo, um abraço nela, e ela, às vezes ela me fala assim, nossa, professor, o senhor é o único que faz isso, parece que a gente é invisível aqui. E como assim invisível? Se não fosse vocês aqui, a gente não conseguiria dar aula. Mas por quê, professor? Porque se vocês não conseguirem botar ordem na sala, manter a limpeza e a higiene, eu não entro na sala por causa da bagunça ou do lixo que acumula. Vocês são indispensáveis para o serviço acontecer, apesar de vocês se acharem invisíveis. Então, qual a importância da nossa querida Amélie? Sem ela não existiria a equipe Allan Kardec. Ô Maurício, você sabe por que eu citei o Michael Jackson? Tem um sósia do Michael Jackson brasileiro que é considerado o melhor. Sim, certo? conheço. E ele foi agora para os Estados Unidos e fez uma turnê, certo? Repetindo um show do Michael Jackson. E o cara foi... Travou. Foi o quê? Ovacionado, né? Ovacionado pela crítica. Ele foi notícia nos principais tabloides que tratam desse tema. Por que ele é sósia de Michael Jackson? Também. Mas pela qualidade da apresentação. Aí sabe o que ele fez? Antes dele ir, ele chamou o coreógrafo de Michael Jackson, a baixista e um outro, que agora eu não lembro, da equipe original, sabe? E foram essas pessoas que primeiro autorizaram, né? E o coreógrafo ficou tão encantado com o rapaz que o coreógrafo preparou tudo. Então, não era um show de um sósia, era aquele show. Certo? Então, quer dizer, só conseguiu chegar a esse patamar porque era a equipe que estava. Ou pelo menos parte da equipe que estava ali. E é exatamente isso que você está falando, né? Exatamente isso. Olha, nós ficaríamos aqui 1 milhão... Pode falar, Maurício. Tem mais uma coisa que é o seguinte. Como você disse, Kardec, ele encurtou o tempo de existência dele. Quem continuou empurrando o espiritismo para frente, que estava com tudo? Quem que herdou os direitos autorais? Quem que pegava aquele dinheiro e encaminhava para caridade, fazia doação? Quem que continuou ali ombreando o espiritismo nas costas quando Kardec partiu dessa e voltou para a espiritualidade? Não foi a nossa querida Amélie? Num primeiro momento, sim. Aí tem uma outra obra do Adriano Calzone, que é Em Nome de Kardec. Eu sugiro a leitura das duas obras. Você primeiro lê Amélie. Inclusive, ele começou o projeto pela obra de Amélie. Só que aí houve um momento no nosso movimento espírita de muita discussão sobre certas coisas, e como ele tinha encaminhado já as pesquisas, ele primeiro publicou esse que seria depois, que vai falar do pós-Kardec, e aí depois ele complementa e traz o Madame Kardec, que vai falar de tudo isso. Né? Mas é ela, certo? É ela. Eu queria, nesses nossos minutos finais, né? Aí eu vou passar para o Amaury, trazendo as suas considerações finais, depois para o Maurício, considerações finais, aí eu queria dar um fechamento desse nosso bate-papo hoje. Pode ser? Pode. Amaury? Olha, ainda embalado pelos últimos comentários sobre a Amélie, eu diria o seguinte, que Kardec mesmo fez questão de frisar que tudo tem um fim útil na ordem da criação. Nos deu esse parâmetro, trouxe exatamente a parametrização do que se deve e o que não se deve fazer, como se fosse ali os trilhos de um trem, né? É ali que se tem que percorrer. Amélie significou para Kardec o que muitos de nós significamos para aqueles que estão à nossa volta, que é exatamente o alento, né, e a possibilidade de sentir-se útil, de se construir, de se constituir uma obra. Como queremos ser lembrados, né, no nosso epitáfio, ou como os nossos amigos se lembrarão de nós? Uma pessoa que foi útil em dado momento da existência. Eu posso dizer com toda categoria, com toda certeza, com toda alegria, que hoje aqui vocês dois se prestam a isso, a mim em particular.
é uma forma com que eu tenho de ter recompensado todas as minhas agruras, todas as minhas lutas, todas as coisas que a gente enfrenta. Em dado momento, você tem um alento. Então, esse é o alento para a minha trajetória, nesse momento em que vocês se prestam. Amélie significou o alento, a doce Amélie prestou-se a ser a pessoa, o espírito que fez dar condições à obra de Kardec. Enfim, todos nós recebemos não só as provas, as expiações, as vicissitudes, recebemos também esses presentes da divindade. É a forma como temos de alentar a tocada, né? Para a gente poder se conduzir assim, aprumado. A minha consideração final seria, então, dizer que a obra de Kardec, né, como ele conseguiu trazê-la e, ao mesmo tempo, exemplificá-la, tão intenso isso teve significado para ele, que a gente percebe por aí que ele já sabia da obra, só precisava materializá-la. Então, o reencontro com a obra, né, trazendo ela da forma como trouxe, foi muito exemplar. Então, nós temos, sim, exemplos de sobra, e já é passado o momento da gente parar de falar só, né, e também exemplificar. Sabemos que estamos fazendo isso, estamos fazendo a nossa parte nesse nosso entorno que também necessita desse mesmo presente que recebemos, né, esse contato. E é isso que a gente se propõe amorosamente. E a gente convida a todas as pessoas que tenham acesso, né, que venham ouvir, que venham a ter contato com esse trabalho ou outro qualquer espírita. Tenha o senso crítico e venha de encontro a esse trabalhar e trabalhar-se a si mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Meu povo amado, sexta-feira, próximo às 10 horas da noite, eu concluo dizendo o seguinte, e eu acho que isso resume muito tudo que eu posso falar sobre Kardec. Obrigado por ser meu amigo, Allan Kardec. Acho que fica simples assim. Para todos, uma excelente noite e um bom fim de semana. Beijo no coração de vocês. Perfeito, Amaury. Perfeito, Maurício. Obrigado pela participação, pelo gostoso bate-papo. Nós ficaríamos aqui muito mais tempo, mas somos escravos do tempo. E eu finalizo pedindo que, a título, até como se fosse uma prece, né? Que imaginemos nesse momento que estamos vivenciando de disputas, de vaidades, de orgulhos, de egos, sabe? De exaltações da personalidade em todos os sentidos, de modo muito mais efervescente, vamos dizer dessa forma. Imaginemos que o senhor Allan Kardec acabou de chegar onde você está, né? E você olha para ele, "Senhor Kardec, você aqui, o que é que você poderia me dizer?" E eu finalizo com essa fala dele. "Enquanto é tempo, revesti-vos, pois, da túnica branca, sufocai todas as discórdias, pois que as discórdias pertencem ao reino do mal, que vai ter fim. Que vós possais confundir todos, que vos possais confundir todos numa mesma família, e vos dar do fundo do coração, e sem pensamento premeditado, o nome de irmãos. Se entre vós houver dissidências, causas de antagonismo, se os grupos, se as pessoas que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu lamento. Eu lamento mesmo, pois sem me preocupar com as causas, com as opiniões,
com as indiferenças, com as agressões, sem examinar quem cometeu os primeiros erros. E eu me coloco, sem vacilar, ao lado daquele que tiver mais caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isto é, eu ficarei do lado daquele que tenha mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta a caridade está sempre em erro, ainda que coberto com algum tipo de razão. É esse homem que homenageamos hoje. Obrigado a todos. Boa noite. Até o próximo. Tchau, gente.